Olá, sejam bem-vindos à Marinha TV. Hoje temos em estúdio António Galvão Lucas, 47 anos, é natural de Lisboa, licenciado em Gestão e Administração de Empresas e coordenador do Gabinete de Estudos do CDS-PP. É o cabeça de lista do CDS-PP pelo Círculo de Leiria com vista às eleições legislativas do próximo dia 30 de janeiro e é por isso que está hoje nos nossos estúdios. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E começo precisamente por lhe perguntar por que motivo é que aceitou este desafio para encabeçar esta lista pelo Distrito de Leiria e também que ligações é que tem a esta região. Olha, como membro da atual direção que tem vivido de facto anos de grande déficit democrático a nível do país, em que assistimos a uma estagnação económica muito grande, a uma crise muito forte de identidade, de valores, a nossa cultura, fruto de uma política de esquerda e de extrema-esquerda implementada pelo Partido Socialista nestes últimos anos, senti um forte sentido de missão, de que de facto tinha que aceitar este desafio em defesa dos princípios da democracia cristã, de uma direita serena, de uma direita democrática que de facto faça a diferença nos próximos anos e que corrija caminhos de facto que têm sido perigosamente seguidos. As minhas ligações ao distrito são algumas, não sou, como se costuma dizer, um completo paraquedista. Durante muitos anos da minha vida profissional trabalhei para empresas ligadas fundamentalmente à indústria da Zona Oeste, onde o meu pai foi um empresário na área da cerâmica, nas Caldas da Rainha. Tenho também familiares a viverem na própria Caldas da Rainha, mais especificamente a minha irmã, que é uma microempresária e que vive nas Caldas da Rainha. Tenho alguns familiares indiretos na zona de São Martinho do Porto e, portanto, fruto da minha carreira profissional, trabalhei muito com empresas da área da construção, da cerâmica e da imobiliária neste distrito. Portanto, sempre o conheci bem. A nível familiar, tenho também algumas ligações aqui no eixo Coimbra, Leiria, Viseu e, portanto, é uma zona que acabo por conhecer bem e senti-me que estava preparado para este desafio e à altura de representar o partido neste distrito, com a ambição, assumo com toda a clareza, de voltar a eleger um deputado pelo CDS, Partido Popular, por Leiria. Disse conhecer bem o território aqui da zona de Leiria, nomeadamente devido à sua atividade profissional. Quais são os principais problemas que identifica nesta região e que urge resolver quanto antes? Bom, Leiria tem, desde logo, funciona um bocadinho como um mini Portugal. Pela sua heterogeneidade e pelas suas assimetrias, acaba por ter um pouco de tudo. Indústria, agricultura, turismo, cultura, interior e litoral e, portanto, padece um bocadinho dos grandes males que o próprio país padece, com o agravante de ser num espaço geográfico mais contíguo. Portanto, tem problemas gravíssimos a nível das acessibilidades de saúde, portanto, com problemas de acesso aos médicos de família, com os hospitais completamente entupidos e com médicos a acolher pessoas e pacientes em contentores, com falta de meios técnicos, com falta de recursos humanos e, de facto, esse é um mal que, de facto, urge corrigir rapidamente e que Leiria, infelizmente, sente também de forma muito própria. Há temas mais específicos do Conselho, do Distrito, peço desculpa, que também parece-me que têm sido um pouco abandonados pelo Poder Central e destaco, por exemplo, o tema da reflorestação. 4 anos envolvidos, pouco ou nada foi feito e a verdade é que, quer em termos de formação, quer em termos de fiscalização, quer em termos de reutilização das verbas com a venda dos materiais ardidos, por inércia das instituições que têm a cargo a gestão destes temas, a verdade é que pouco ou nada foi feito e há muito que fazer nessa área. Também a nível, por exemplo, do tema do tratamento dos resíduos sólidos, da suinicultura e de outras indústrias complementares, é um problema efetivo, porque há aqui uma questão de saúde pública que tem que ser acautelada, das populações que são afetadas, e ao mesmo tempo tem que se acarinhar um setor de atividade que representa muito em termos da atividade do distrito e pela importância que tem em termos de relevância nacional. Estamos a falar da produção de alimentos, portanto, tem que ser acarinhada esta indústria e
para ser acarinhada também tem que se acautelar de forma equilibrada a questão da qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. E por isso carece de investimentos que já tiveram projetados, como a ETS da MOR, que esteve efetivamente até aprovada em 2013 pela Ministra do Ambiente e do Mar na altura, Assunção Cristas, mas que depois ficou na gaveta, e a verdade é que nada foi feito durante estes anos, e até em 2020 foi reconhecido pelo próprio Governo Socialista que nada seria feito. Curiosamente, agora muito recentemente, surgiu um projeto de resolução que foi aprovado na Assembleia da República que já prevê um novo projeto chamado VALÉ, que em teoria prevê um investimento de cerca de 47 milhões de euros para esta área. Bom, mais vale tarde que nunca, mas infelizmente também estamos muitas vezes habituados a promessas muito em cima das eleições que depois acabam por ficar na gaveta, portanto olho com alguma desconfiança para essa vontade agora de fazer aquilo que não se fez nos últimos 4 anos, mas sem dúvida alguma que fica aqui o registro. Outro tema é, sem dúvida, o tema das acessibilidades. É verdade que, do ponto de vista viário e rodoviário, no centro e no litoral há algumas boas infraestruturas, mas há aqui uma área que tem que ser trabalhada e mais desenvolvida, que é a questão especificamente da ferrovia, porque vem ajudar e muito ao desenvolvimento do distrito, na sua ligação em termos de transporte de particulares à cidade de Lisboa e na ligação entre Lisboa e Caldas da Rainha, por exemplo, mas principalmente a nível do impacto que pode ter nos transportes de mercadorias, porque hoje sabemos que há imenso material que sai diariamente do distrito em contentores por caminhões, que são responsáveis por uma forte carga da poluição ambiental, sabendo que obviamente a ferrovia seria uma alternativa altamente benéfica, até porque seria também um benefício para as empresas do setor, uma vez que neste momento, por via do transporte viário, têm que pagar taxas por via da pegada de carbono, que muitas empresas, clientes internacionais, não estão dispostas a pagar. E como nós sabemos, muitas das empresas aqui do distrito são profundamente exportadoras. Estes são só alguns dos exemplos das carências e dos problemas que o distrito enfrenta. Outro, por exemplo, seria o abandono do interior. Claramente a Zona Norte tem sido abandonada, nota-se que em termos de infraestruturas de rede de transportes públicos e de comunicações, por exemplo, ainda continuamos a ter zonas do Norte Distrito que não têm cobertura móvel, o que é absolutamente, eu diria quase até escandaloso. Passado 4 anos após o incêndio e a calamidade que ocorreu, ainda hoje tínhamos problemas de acesso ao Ciresp neste tema específico, e é impensável que não seja resolvido este problema no curtíssimo prazo. E depois temos também um problema que se pode resolver, por exemplo, com o melhor aproveitamento dos recursos hídricos naturais do distrito, que combateria provavelmente e muito a desertificação do norte interior, e portanto é também uma área que eu identifico como uma das prioridades a atender no curto prazo. Apontou aqui problemas em diversos níveis. Na sua perspectiva, e tratando-se de problemas que já são conhecidos há vários anos, alguns dos quais já tiveram soluções apontadas que, como referiu, não saíram do papel, na sua perspectiva, porque é que estas propostas, estes projetos não arrancaram já? Leiria não terá eventualmente peso político suficiente para fazer com que os governos olhem para esta região com outros olhos? Pela centralidade da sua posição territorial, uma posição absolutamente estratégica em termos do litoral oeste, pela importância que têm já alguns dos seus clusters industriais, pelo potencial que tem a nível turístico em variadas áreas, do turismo religioso, de património, da natureza, do mar, entre outros nichos que pudessem ser explorados, e pela, digamos assim, da sua localização estratégica, é de facto difícil de perceber esse abandono. O que me parece, e é a conclusão, é que de facto estas soluções contínuas de bloco central ou mais tradicionais do governo de Portugal têm de começar a ser revistas e de facto é essa também uma das razões porque achamos que começar a dar a partidos como o CDS, que neste caso representam uma direita com uma propositura muito clara e muito bem definida, poderão fazer a diferença, se não no Governo, no Parlamento também, para influenciarem e forçarem soluções efetivas das grandes reformas estruturais que de facto não têm sido feitas. E é verdade, 47 anos depois
do arranque da nossa democracia, todas as grandes reformas estão por fazer, da educação, do ensino superior, da fiscalidade, da segurança social, enfim, da justiça, é de facto pensar e talvez a conclusão a que eu chego é que de facto a própria política portuguesa precisa de se renovar. E esse também é um bocadinho o objetivo do CDS, que ele próprio se renovou com novos protagonistas e com novas políticas, embora baseadas numa estrutura ideológica muito clara e que já vem do passado, do legado do nosso partido, que é a democracia cristã. O CDS-PP tem soluções, tem respostas concretas para a resolução de alguns destes problemas que elencou? Sim, certamente. Bom, nós desde logo achamos que é fundamental fortalecer as empresas, aumentar a sua competitividade, dar-lhes capacidade de dar empregos e de gerar poupança e riqueza, que é a base do desenvolvimento económico sustentado de qualquer economia. Para isso é fundamental trabalhar a dois grandes níveis, desde logo ao nível do choque fiscal. As empresas vivem completamente asfixiadas pela máquina da autoridade tributária ou do Estado, do Fisco e da Segurança Social. Pagamos em Portugal mais de 4.000 taxas, muitas delas sem qualquer tipo de contrapartida em termos de benefícios para as empresas e para os particulares, e a verdade é que não podemos continuar com esta carga fiscal e por isso propomos, por exemplo, a redução do IRC para 17%, já com o objetivo de, no final da legislatura, chegarmos aos 15%, em linha, por exemplo, que países como a Irlanda já praticam, e é um movimento, digamos assim, de orientação e de tendência em vários países da União Europeia. Propomos, a nível, por exemplo, dos custos energéticos, limitar a 30% do preço de venda os impostos sobre os combustíveis, que, como sabemos, também é um problema gravíssimo, porque muitas das empresas estão ameaçadas pelos fortíssimos custos energéticos que aumentam os seus custos de produção de uma forma absurda, e perante as perspectivas que temos para este ano de aumentos na ordem dos 400%, 500%, 600% no preço da energia, como eletricidade ou gás natural, obviamente que é insuportável para o nosso tecido empresarial. Temos também propostas de bonificação a nível de impostos, precisamente para empresas que estejam a sentir de forma mais direta este problema do custo energético. Temos propostas de isentar a nível de IRC as empresas que reinvistam a totalidade do seu lucro. Portanto, temos aqui várias medidas, naquilo que chamamos de um choque fiscal, com vista a um grande objetivo e único, que é aumentar a competitividade das empresas, e aumentando a competitividade das empresas, a sua capacidade de empregar mais e melhor, e assim gerar maior riqueza e maior poupança, que é a base de desenvolvimento de qualquer economia. Nós estamos aqui numa zona privilegiada do país, como referiu há pouco, na zona centro. Uma das questões que se tem falado também nos últimos anos e tem levado a alguma discussão é a eventual abertura da base aérea de Montreal à aviação civil. Qual é a sua perspectiva a este respeito? Não haja dúvida nenhuma que, do ponto de vista do desenvolvimento do distrito, seria um investimento muito importante e iria contribuir para um crescimento exponencial de uma série de setores. Obviamente, há milhares e milhares de visitas às indústrias, seja de clientes, de parceiros, visitantes, numa base quase semanal. Temos todo o potencial turístico da região por aproveitar, que seria, obviamente, hiper potencializado por este investimento, e ainda mais se houvesse uma opção estratégica por low cost, também iria beneficiar muito a questão do mercado das viagens de trabalho. Agora, é um investimento importante, avultado, portanto terá que ser sempre alvo de um profundo estudo de impacto económico e ambiental, e a única coisa que eu digo, de forma muito concreta, muito objetiva, sem fugir ao tema, mas também para que os portugueses, os leirenses, percebam que isto não pode ser só taticismo político e temos de ter as coisas com frontalidade. A verdade é que, perante a atual crise brutal económica que Portugal vive, com carências enormes ao nível, por exemplo, da saúde, que tem que ser a nossa prioridade, aquilo que eu digo é, acho que a médio e longo prazo, sem dúvida, deve ser um projeto que deve ser retomado, mas na minha modesta opinião, neste momento não é prioritário.
A curto prazo, então, na sua opinião, e tendo em conta as dificuldades que existem no setor da saúde e que vieram ser agravadas pela pandemia, qual era a obra, a infraestrutura que considera essencial do ponto de vista das obras públicas para esta região? Acho que, sem dúvida alguma, o Hospital do Oeste, que vem cobrir toda uma região que está muito mal servida nesse tipo de serviços. E acredito que aí, mais do que a localização, seja Alcobaça, Dom Barral, Caldas da Rainha, é importante que venha de facto vir a ser instalada neste distrito esse hospital, que vai de facto resolver muitos problemas de acesso a médicos de família, diminuir filas de espera na parte das consultas e cirurgias e de facto dar a garantia que as pessoas podem ser assistidas em termos de saúde. Esse seria talvez primeiro investimento em termos de saúde pública e daquilo que eu acho que é fundamental para preservar a dignidade do ser humano, da pessoa e dos habitantes aqui do distrito de Leiria. Depois, em termos de desenvolvimento estrutural e económico, eu diria que de facto a ferrovia pode ser muito importante, portanto a requalificação da linha do Oeste e o ramal com a linha do Norte, em paralelo com a linha de alta velocidade, podem ser de facto investimentos que contribuirão para um desenvolvimento mais sustentado da região. Nós sabemos que efetivamente já está tudo planeado, mas também sabemos que, por exemplo, a eletrificação da linha do Oeste já se atrasou 3 anos, sabemos que no caso da linha de alta velocidade, Leiria vai ser das últimas a receber esta infraestrutura e falamos num horizonte de 2020, 2030 e, como nós sabemos, infelizmente neste país as obras tendem sempre a atrasar-se e, portanto, aquilo que nós dizemos é que Leiria não pode estar mais 2 ou 3 décadas à espera da linha de alta velocidade e, portanto, esta requalificação da linha do Oeste e a ampliação com o ramal à linha do Norte poderia, de facto, trazer grandes vantagens, principalmente ao nível também dos transportes de particulares, com uma forte ligação, por exemplo, a Lisboa, e com isso desenvolvem toda a região e, por exemplo, porque não, também o Instituto Politécnico de Leiria. Falando no Instituto Politécnico de Leiria, este será naturalmente um dos pontos fortes que o António Galvão Lucas identifica no nosso distrito. Falou há pouco do tecido empresarial, mas haverá outros. Há muitos anos que o Politécnico tenta passar a universidade, ter essa alteração para poder também ter aqui os doutoramentos. Exatamente. Qual é a sua perspectiva e que efeito é que isso poderia ter na região? Acho que seria positivo, de facto, haver esta reconversão ou transformação do Instituto Politécnico em Universidade Politécnica, porque, de facto, como dizia bem, desde logo traria como vantagem essa homologação dos doutoramentos, mas também, a nível de fundos comunitários, sabemos que os institutos politécnicos têm sido muito preteridos em prol das universidades. E aquilo que nós entendemos é que tem que haver um nivelamento da qualidade do ensino superior por cima. E o Instituto Politécnico em si não é ainda suficientemente valorizado noutros mercados externos, apesar da sua enorme valência e da sua enorme capacidade de gerar quadros de enorme valor técnico, e uma das medidas que nós proporíamos a nível até nacional seria a equiparação do Instituto Politécnico à universidade, o que lhe daria logo outras perspectivas em termos de saídas profissionais para os alunos. Porque, de facto, em paralelo, há que reconhecer o fantástico trabalho que tem sido feito a nível de desenvolvimento, principalmente aqui de algumas regiões do distrito, especificamente a Marinha Grande, com as ligações ao CENTIF e à Cefamoldes, que quer a nível da tecnologia de ponta, quer a nível do desenvolvimento de recursos humanos qualificados, quer depois como quase embaixadores destas indústrias e deste distrito, acho que tem feito um trabalho altamente meritório e que deve ser aprofundado. Portanto, acho que sim, seria mais uma medida que iria estruturalmente reforçar a competitividade do distrito noutros mercados. Há outros pontos fortes que identifique na nossa região e que mereçam ser potenciados? Sem dúvida alguma, o potencial turístico, a sua natureza, os solos, existe aqui de facto um manancial de oportunidades a ser explorado
mas de uma forma mais integrada, porque nós vemos que isoladamente e localizadamente já funciona muito bem o turismo do surf, o turismo do património, o turismo agora dos desportos radicais, começa a surgir na Foz do Areio, temos outras áreas como o turismo da natureza, mas a verdade é que poderia haver muito mais sinergias se houvesse uma estratégia integrada que fizesse quase do Distrito de Leiria um cluster de turismo. Com circuitos, eventualmente? Exatamente, com circuitos, criando sinergias ao nível da própria promoção e comunicação no exterior, com investimentos conjuntos a nível de criar programas e pacotes turísticos mais atrativos que fizessem esta integração entre as várias componentes do turismo, a nível dos próprios transportes de clientes que venham de Lisboa ou do Porto ou de outras regiões. Portanto, há aqui claramente sinergias, quer do ponto de vista prático, económico, estratégico e de comunicação e de marketing, que iriam potencializar imenso o distrito, se houvesse uma estratégia integrada de turismo para este distrito. Nós estamos em pandemia ainda, naturalmente que já começou a fazer algumas visitas, alguns contactos com empresas, forças vivas, com a população. Eu gostaria de saber que feedback é que tem recebido desses contactos e quais são as preocupações que lhe têm sido manifestadas nesses encontros. O feedback é de alguma preocupação pela estagnação económica que o país vive e pela ausência de uma visão de futuro muito positiva ou otimista. A preocupação com o tema da saúde é praticamente também quase consensual, é uma área que começa a afetar efetivamente todos. O tema do asfixiamento fiscal é outro tema absolutamente premente, quer as empresas, quer as famílias estão completamente asfixiadas e não conseguem gerar ou os lucros para reinvestir em inovação e em emprego, ou a poupança, no caso das famílias, para poderem ter riqueza, aumentar o consumo e injetar essa mesma poupança na economia. E, portanto, eu diria que há uma vontade de mudança e de reconhecimento que nestes últimos anos, de facto, andámos para trás. E isso é provado por factos. Basta ver que ainda recentemente saíram notícias de que Portugal, por exemplo, em termos de crescimento do PIB, foi ultrapassado por 11 países da União Europeia. Portanto, nós não estamos a conseguir ganhar esta corrida face aos nossos principais concorrentes internacionais, estamos a perdê-las, estamos a perder competitividade e capacidade de resposta e, portanto, há algum ceticismo aliado a algum desejo de mudança. Em 2019 o CDS-PP concorreu sozinho, no distrito obteve perto de 12 mil votos, não foram os suficientes para a eleição de um deputado. Posto isto, tendo em conta os contactos que tem estabelecido, essa vontade também de mudança que tem percepcionado, qual é a sua expectativa para o próximo dia 30 de janeiro, tendo em conta os resultados eleitorais no nosso distrito? A nossa expectativa, com toda a sinceridade, é de que vamos conseguir voltar a eleger um deputado pelo distrito de Leiria. É um distrito tradicionalmente centro-direita, conservador, que reconhece nos valores da democracia cristã, da direita democrática e moderada, que defende princípios como a iniciativa privada como sustento da economia, como a família como sustento da sociedade, que se preocupa com o mundo rural e com o mundo interior. Reconhece de facto no CDS neste momento o único voto capaz de dar voz a esse tipo de preocupações, porque de facto o CDS neste momento é a única força de direita que se apresenta verdadeiramente a estas eleições. O PSD, fruto de uma estratégia que deve ser responsabilizada inteiramente ao seu Presidente e às suas estruturas, decidiu deixar cair uma aliança democrática que estava a dar grandes esperanças aos portugueses de que era de facto possível tirar o Partido Socialista do poder e virar o país à direita, com novas políticas e com outro tipo de políticas, como foi conseguido nos Açores e em mais de 50 câmaras por todo o país, muitas delas capitais do distrito, mas decidiu, talvez um pouco face àquilo que é o seu ADN de atração pelo poder, fazer aí uma inversão e virou ao centro. Virou ao centro, o que também não é de surpreender, uma vez que o Dr. Rui Rio sempre se afirmou como uma pessoa do centro-esquerda e que até esta semana em debate com o nosso Presidente Francisco Rodrigues dos Santos
assumiu mais uma vez que viabilizaria um bloco central com o Dr. António Costa. Ora, sendo assim, fica claro, e considerando, como eu considero, que a Iniciativa Liberal também já deixou isso claro nos debates, não é um partido de direita. Aliás, naquilo que são os temas não economicistas, que derivam mais de uma opção ideológica, é até um partido progressista de esquerda, a meu ver. Portanto, os eleitores esclarecidos não confundirão nunca a Iniciativa Liberal com o CDS e, portanto, não terão essa dúvida. E, por último, temos o Chega, mas o Chega é um partido fraturante, é um partido de revolta social, que não representa verdadeiramente um projeto alternativo de poder democrático e de acordo com aquilo que é hoje, digamos assim, o espectro político existente. Diz também um partido democrata cristão, mas defende a castração química de pessoas, a prisão perpétua, perseguições étnicas, portanto, não representa de todo aquilo que é o espaço político do CDS. Ficou órfão, com esta viragem também do PSD ao centro, todas as pessoas que se sentem representadas nesta nova visão democrata cristã, que não é nova, mas está renovada, digamos assim, os seus protagonistas, e que agora se assume de uma forma mais assertiva, sem medo, sem complexos. Somos de direita, democrática, conservadores nos princípios, liberais QB na economia, sem esquecer o papel do Estado Social, e para nós, no centro de tudo, está a pessoa, está a vida, está a dignidade humana. Quem se sente reconhecido nestes princípios, nestas políticas e nestes valores, só tem uma opção de voto nestas eleições, é no CDS. E, portanto, nós acreditamos que há eleitores suficientes no Distrito de Leiria que pensam também assim e que, portanto, vão nos compensar pelo seu voto e nós, por sua vez, devolveremos essa oportunidade de voltarmos a estar no Parlamento com muito trabalho em defesa do Distrito de Leiria e em defesa destes princípios doutrinários que já expus durante esta entrevista. Portanto, não considera que, pelo facto de avançar sozinho para estas eleições, o CDS-PP possa de alguma forma seguir fragilizado? Não, sinceramente não. É verdade que havia um caminho que estava a ser traçado no sentido da Aliança Democrática, que poderia, pelas sinergias entre os dois partidos, pelos benefícios que derivam do próprio método de D'Hondt em termos de eleição de deputados e até pelo efeito de multiplicação do entusiasmo que poderia surgir a nível do distrito e nacional pela verdadeira perspectiva de derrotar a esquerda e o Dr. António Costa. Essa oportunidade perdeu-se, mas ganhou-se outra, que é aquilo que eu acabei de referir há bocado, é que de facto todo o espaço da direita democrática, moderada, capaz de apresentar soluções alternativas de governo à direita, ficou órfão e, portanto, tem um único voto possível, é o voto no CDS. Aquilo a que apelidaram, salvo seja, de voto útil. Voto útil, exatamente, porque um voto no PSD do Dr. Rui Rio pode muito bem vir a ser um voto do Dr. António Costa, se for viabilizado o Bloco Central. E a propósito deste tema, já agora vou deixar aqui uma pequena bicada ao PSD, porque fico um bocado chocado, confesso, e acho que isso prejudica a classe política, um certo taticismo nestes momentos. Nós temos uma franja do PSD naqueles distritos que são mais de esquerda, a fazer apologia do voto do Bloco Central e tentar ir buscar votos ao Partido Socialista. Aqui em Leiria, por exemplo, o meu concorrente, que sabe que temos um eleitorado mais tradicional, mais conservador, mais de direita, já vem pescar o olho à direita e tentar aliciar, digamos assim, o eleitorado do CDS. Eu acho que isso é pouco sério. Como disse o meu presidente com muita graça, é quase como a Ruth Marlene, a pescar o olho à direita e à esquerda, quando não pode ser. Os partidos têm que ter uma base doutrinária e de propostas e de princípios muito claras e não devem enganar os eleitores. E é por isso que eu digo que, em relação ao CDS, não haja dúvidas nenhumas que quem votar em nós saberá exatamente no que vai votar e em que políticas está a votar. Tendo em conta isso que acabou de referir e para terminar, olhando então para o dia a seguir às eleições legislativas de 30 de janeiro, caso Rui Rio e o PSD vençam as eleições, considera que, apesar destas diferenças, existe alguma possibilidade de o CDS-PP integrar esse governo, ajudar a construir uma solução governativa para os próximos 4 anos?
Nós sempre dissemos que o nosso grande adversário era o Partido Socialista e as políticas de esquerda e de extrema esquerda que conduziram este país a esta estagnação económica e esta crise de identidade e de valores. E obviamente que, primeiro que tudo, estão os portugueses. E Portugal, não está o nosso orgulho. Nós estamos aqui para servir e não para nos servirmos. Obviamente que faremos pagar muito caro o nosso apoio, principalmente se for feito à conta de um crescimento eleitoral e de um grupo parlamentar sólido e forte na Assembleia da República, mas, desde que salvaguardadas as tais linhas azuis que o nosso Presidente definiu e que muito do nosso programa e dos nossos compromissos eleitorais sejam efetivamente aceitos e implementados, obviamente que teremos de estar disponíveis responsavelmente e por Portugal em viabilizar eventualmente uma solução de governo à direita. Tudo depende depois das negociações, dos resultados destas eleições, mas obviamente que tudo que contribuir para dignificar as pessoas, para aumentar a competitividade das empresas, para reforçar o poder e a soberania das nossas forças de autoridade e de segurança, tudo o que puder significar mudanças estruturais à direita em várias áreas absolutamente estratégicas, como a educação, a cultura, a economia, a justiça ou a segurança, obviamente que o CDS estará à altura dessa responsabilidade e poderá viabilizar uma solução governativa à direita. Muito obrigada, Dr. António Galvão Lucas, desejo-lhe os maiores sucessos nesta corrida eleitoral. E obrigado eu por esta oportunidade. Foi então a entrevista com António Galvão Lucas, ele que é o cabeça de lista pelo Círculo de Leiria do CDS-PP às eleições legislativas do próximo dia 30 de janeiro. É tudo por agora, mantenha-se atento à emissão da Marinha TV, nós voltaremos a qualquer momento.